Boa noite, alunos, alunas, professor Marcos. Vamos iniciar uma videoaula de História para os 8º anos. O período histórico que a gente vai estudar é o período da Idade Moderna. Quando começa o período da Idade Moderna? O período da Idade Moderna começa em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, pouco antes do descobrimento da América e do Brasil. Inicia-se a Idade Moderna. Em História, a gente estuda tempo e espaço. O fato histórico acontece em um determinado tempo e em um determinado espaço. O tempo que a gente vai estudar é Idade Moderna, que se inicia em 1453, como eu já disse, e termina na Revolução Francesa em 1789. Esse é o período histórico que a gente vai estudar. E qual é o espaço que a gente vai estudar? Inglaterra. A Inglaterra. Por que estudar a Inglaterra? Porque a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se industrializar. E nós, nesse mundo moderno de hoje, a industrialização revolucionou o mundo. Então temos que entender em que contexto se deu a industrialização na Inglaterra. Nós temos que voltar no tempo e entendermos que a Inglaterra era governada por reis absolutistas. O que é um rei absolutista? Esse período da Idade Moderna é marcado pelo absolutismo dos reis. Esse período da Idade Moderna coincide com as grandes navegações e um comércio marítimo intenso. Os reis ganhavam muito dinheiro com a exploração das suas colônias e com o comércio da metrópole, que é seu país, com as suas colônias. Esse comércio era muito lucrativo e os reis cobravam impostos e com o dinheiro, com os capitais desses impostos, o rei pôde organizar um poderoso exército e o rei se tornou um rei absoluto, com poderes totais, devido oriundos do comércio, os recursos que enriqueceu os reinos da Europa Ocidental. Um bom exemplo é a Inglaterra, que tinha suas colônias, o Canadá, Estados Unidos e muitas outras ilhas, colônias da Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra era a rainha dos mares, tinha a maior frota de navios do mundo, e a Inglaterra era conhecida como o império onde o sol nunca se punha, pois em qualquer lugar do mundo que fosse dia, tinha colônias inglesas, tanto na Ásia, na Oceania, como na América. Então os reis se tornaram poderosos, se tornaram absolutos, ou seja, o rei tinha poderes totais. Ele era o executivo que governava, ele era o legislativo que fazia as leis, e ele era o judiciário que aplicava a lei. Existia o parlamento na Inglaterra? Sim, existia o parlamento, mas existia o parlamento desde o século XI na Inglaterra, mas o parlamento nunca era consultado pelo rei, quando o rei tomava suas decisões políticas e administrativas. O rei ignorava o parlamento, e o rei era absoluto, pois ele tinha os poderes totais na mão. E nesse período da Idade Moderna, e devido às navegações, às colônias, como eu já disse, e o comércio intenso entre a metrópole e a colônia, e anterior às colônias, o comércio marítimo, mercantil, ajudou a enriquecer o reino da Inglaterra. E surge uma nova classe, uma emergente classe social, a classe da burguesia. A burguesia já existia, mas a burguesia agora vai ascender socialmente no poder na Inglaterra. De que maneira? O comércio ultramarino, o comércio mercantil com as metrópoles, eram praticado pela classe burguesa, de ricos comerciantes mercantis. Os burgueses, eles ocupavam
cargos, eles ocupavam cargo no parlamento inglês, que equivale à Câmara dos Deputados federais, como tem em Brasília, o Senado e a Câmara. Esses deputados ingleses, que faziam parte do parlamento, em sua grande maioria, eram representantes da nobreza. A nobreza era dono das terras, a nobreza, duque, conde, visconde, barão, os que tinham o título de nobreza na Inglaterra, e a outra parte do parlamento era ocupada por burgueses, ricos comerciantes, que se enriqueceram com o comércio com as colônias ultramarinas. A burguesia queria mais poder, mas ela não tinha acesso ao poder total, ela tinha o poder econômico já, mas não o poder político, pois o rei era um empecilho aos interesses econômicos e políticos da burguesia. A burguesia precisava limitar os poderes do rei da Inglaterra, pois o rei é que determinava que grupos que iam explorar o comércio, ele que estipulava as taxas de impostos, e tudo isso não agradava a burguesia mercantil. Então a burguesia queria limitar os poderes do rei da Inglaterra. E nesse período, o rei da Inglaterra, Carlos I, esse rei, isso foi em 1600, no começo do século XVII, esse rei ele era anglicano, porque a Inglaterra era um país já protestante. Tinha católicos, mas era minoria, havia anglicanos, puritanos. O rei Carlos I era anglicano, mas grande parte do parlamento, que era composto pelos deputados que eram da burguesia, em grande parte a burguesia era puritana, outra religião protestante da Inglaterra. E houve um desentendimento entre o rei anglicano Carlos I e a burguesia, que culminou na Revolução Inglesa. Essa Revolução Inglesa, como a burguesia tinha poder econômico, armou um poderoso exército contra o exército do rei Carlos I. A guerra se estendeu por alguns anos e o exército da burguesia venceu o exército do rei. O rei foi preso e logo após o rei ser preso, o rei foi decapitado, pois era comum a pena de morte para quem era da nobreza era decapitação, cortar-se a cabeça em público. Membros da nobreza não poderiam ser enforcados, qualquer outro tipo de pena de morte. A pena de morte para nobres é a decapitação. Bem entendido? Então, com a morte do rei da Inglaterra, sobe ao poder da Inglaterra Cromwell. Cromwell era um burguês, ele era um lorde do parlamento, ele era um deputado do parlamento inglês, e Cromwell vai instaurar na Inglaterra uma república, coisa nova até então. O que é uma república? Uma república é onde o governante geralmente é eleito, escolhido, e ele não é como um rei, que ele é rei porque ele era filho do antigo rei. Ele instaura uma república que vai durar aproximadamente 9 anos. E Cromwell, durante essa república, ele vai favorecer a burguesia. Ele vai determinar que os navios, somente navios da Inglaterra, podem fazer o transporte das mercadorias entre a Inglaterra e suas colônias. Isso vai ser muito vantajoso para a burguesia. A burguesia vai se tornar mais rica e poderosa ainda. Então a burguesia consegue alcançar o poder na Inglaterra com a deposição e a decapitação do rei Carlos I. Bem entendido até aqui? Muito bem. Então, essa revolução culmina então com a república. Mas a república vai ser uma república efêmera, ela vai durar poucos anos, aproximadamente 9 anos. E o Cromwell também vai se tornar um governante autoritário, pois nesse período, o autoritarismo era comum em todos os países da Europa.
mesmo que ele instaurou uma república, ele vai se esquecer que ele combateu o autoritarismo do rei Carlos I e ele vai se tornar um governante autoritário também. E ele vai vir a morrer durante o seu governo e vai subir ao poder o seu filho, que não tem o mesmo poder administrativo e liderança que o seu pai tinha. Aí a república vai chegar ao fim. A república vai chegar ao fim na Inglaterra e vai subir ao poder da Inglaterra o irmão do rei Carlos I, que foi decapitado, e ele vai ser empossado como novo rei da Inglaterra. Mas ele era católico, esse rei, e ele vai querer introduzir, ele vai forçar os seus súditos, a população da Inglaterra, a se tornar católica. E esses conflitos religiosos na Inglaterra sempre terminou em guerra, em conflitos armados. E o parlamento não vai aceitar, porque o parlamento é puritano, são protestantes puritanos. Vai ter um novo conflito na Inglaterra, onde o rei foge para a França e pede asilo na França, e vai ser colocado ao poder um novo rei. Ele assume o poder, mas ele concorda em que seus poderes serão limitados por uma constituição nova. E essa constituição vai limitar os poderes do rei. E esse é aproximadamente o ano de 1680, aproximadamente, acaba o absolutismo na Inglaterra. E agora o parlamento sim é que tem o poder. Quem tem o poder agora de governar é o parlamento inglês. A burguesia agora passa a governar de fato a Inglaterra e se beneficiar com a sua administração, se enriquecer mais ainda, e aí acaba o absolutismo na Inglaterra, enquanto que outros países da Europa continuam absolutistas ainda. Então a Inglaterra foi pioneira, e essa revolução que limita os poderes do rei, essa revolução chama Gloriosa, a Revolução Gloriosa. Por que gloriosa? Porque ela ocorreu sem derramamento de sangue, como as revoluções anteriores, que teve guerra, morreu muita gente, inclusive o rei foi decapitado. Nessa revolução não houve violência, e por isso que ela se chama gloriosa. Ela alcançou os objetivos sem derramamento de sangue. Muito bem? Então agora a burguesia tem o poder da Inglaterra na mão. E a burguesia vai se fortalecer ainda mais no poder. De fato, quem governa é a burguesia. E o rei é um mero representante do Estado, do país, da Inglaterra. Muito bem? Então, chegamos agora no ponto, vamos entender o que acontece em seguida. O que acontece em seguida é que a Inglaterra, vamos começar agora a estudar por que a Inglaterra vai se industrializar, que foi nesse mesmo período. Com a burguesia agora no poder e com o dinheiro que a burguesia, os capitais que ela acumulou com o comércio marítimo, a burguesia tem capitais para patrocinar a industrialização da Inglaterra. Mas por que vai se dar a industrialização da Inglaterra? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou explicar o porquê que se deu na Inglaterra a industrialização e não em outro país. Qual foi as causas, o contexto que surge a industrialização? Primeiro foi que a Inglaterra, a burguesia, atinge o poder e ela tem os capitais. Já foi explicado para vocês. Mas vamos ver, entender agora o que acontece em seguida, então. Acontece que na Inglaterra, a Inglaterra era uma grande produtora de lã de carneiro. Por quê? Porque a Inglaterra é um país do hemisfério norte onde os invernos são rigorosos, invernos. E a roupa de lã é uma roupa muito boa para baixas temperaturas. E a Inglaterra tinha suas manufaturas já. O que é uma manufatura? São oficinas de ofício, onde trabalham várias pessoas, mas o trabalho é artesanal. Cada indivíduo executa uma tarefa específica da produção, mas o trabalho ainda é artesanal, feito por artesãos. Os teares são mecânicos ainda, movidos à força física humana. E nessas oficinas vão se fazer as roupas de lã.
E então na Inglaterra, os nobres ingleses que são donos das propriedades rurais, eles vão pararem de produzir produtos agrícolas, praticar agricultura e vão passar a formar pastagens para criar rebanhos de ovelhas para extrair a lã e da lã fiar e fazer as roupas de lã para exportar para a própria população inglesa, para exportar para suas colônias como o Canadá e os Estados Unidos, que os invernos são rigorosos, onde cai neve. Então vai haver o que se chama cercamento. Os nobres vão demitir grande parte dos seus servos, dos seus funcionários que trabalham, os camponeses que trabalham nas suas propriedades, porque não há mais trabalho para toda essa população, porque para criar ovelhas, poucas pessoas cuidam de um rebanho enorme de ovelhas. Então os camponeses vai ter um êxodo rural, os camponeses vão migrar para as cidades, principalmente as cidades maiores onde tem as oficinas de ofício, trabalhar nas oficinas. Então vai ter um êxodo rural, as cidades vão incharem, vão crescer desordenadamente pelo êxodo rural, a mudança do homem do campo para a cidade. Isso é o êxodo. E vai haver o cercamento. O que é o cercamento? Os nobres vão expulsar os pequenos proprietários de terra que ocupavam as terras comunais. Terras comunais são terras do governo, de florestas, terras do governo onde os camponeses podiam plantar e colher. Os nobres vão cercar essas terras comunais que pertenciam ao governo, vão tomar posse delas e vão cercá-las com arame mesmo. Vão cercá-las e tomar posse dessas terras, desalojando ainda mais os trabalhadores rurais, os pequenos operários que vão migrarem para a cidade, ok? Isso é a lei de cercamento que aconteceu na Inglaterra. Mas nesse mesmo período, a Inglaterra tinha conhecimento científico. Quando? Como? No século XVII, que é de 1601 a 1700, a Inglaterra, a classe emergente rica, que é a burguesia, tinha dinheiro para patrocinar pesquisas científicas. Basta lembrar que Isaac Newton, o maior físico do passado, era inglês, vários cientistas ingleses. Eles eram estudiosos patrocinados pela burguesia. Então a Inglaterra tinha conhecimento científico. A Inglaterra tinha capitais, já oriundo do comércio mercantil. A Inglaterra tinha conhecimento científico acumulado. E a Inglaterra tinha matéria-prima, a lã. A Inglaterra tinha muitas jazidas de carvão mineral. E a Inglaterra tinha muita mão de obra ociosa agora, que é os camponeses que migraram para a cidade. Então a Inglaterra tinha as condições para promover uma industrialização que vai acontecer de fato em 1748, século XVIII. A primeira metade do século XVIII vai começar em revolução industrial na Inglaterra. Com conhecimento científico acumulado, vai ser desenvolvido a máquina a vapor, o motor a vapor, com a combustão de carvão mineral. E o carvão é a força motriz, é o combustível, e a força motriz gerada pela ebulição da água nas caldeiras vai gerar uma força motriz que vai mover motores e vai movimentar os teares. Principalmente a indústria têxtil vai ser a primeira a sofrer essa transformação. Os teares não vão ser mais movidos pela força física dos pés dos operários, mas sim por motores a vapor. E a produção vai aumentar muito agora, a produção industrial. E com a produção industrial aumentar a produção, vai baratear o custo de produção e vai produzir-se em larga escala. As máquinas vão produzir 24 horas por dia. E agora o operário, ele vai ser um operário, ele vai cuidar de parte da produção. Antes, o operário fazia vários ofícios na oficina de ofícios. Agora, ele vai desenvolver um trabalho específico na linha de produção. Ele vai perder o conhecimento de toda a linha de produção. Isso também muda. Então, dá para entender que a Idade Moderna, de fato, ela foi um modernismo para as técnicas de produção. Vai mudar o relacionamento patrão-empregado. Antes era a produção, era o trabalho servil dos camponeses e os seus patrões, que eram os nobres,
na atividade rural. Agora não, a atividade vai ser industrial. Agora não é mais o camponês, é o operário e o proletariado, que é o operário, e a classe burguesa, que são os industriais, os donos das fábricas. Vai mudar os meios de produção e a relação de trabalho vai ser mudada, diferente do que era na Idade Média e no começo da Idade Moderna. Há, de fato, uma revolução. Houve uma revolução nos meios de produção. E foi devido à Revolução Industrial que a população mundial vai poder crescer agora de fato. Por quê? Porque haverá alimentos, a agricultura vai produzir em larga escala. Por que vai produzir em larga escala? Novas técnicas e tecnologias de plantio. Quais as novas tecnologias? Tratores, maquinário agrícola, arados de aço, de ferro até então, novas técnicas, a produção vai aumentar muito e isso vai propiciar o crescimento da população mundial, que vai explodir a população mundial, que somos 8 bilhões de habitantes hoje, devido à Revolução Industrial. Muito bem, deu para entender essa primeira fase da nossa aula. Chegamos então na Revolução Industrial. Os fatores que levou a Inglaterra a ser pioneira na Revolução Industrial, frisando novamente: capitais acumulados com o mercantilismo, conhecimento científico. A Inglaterra tinha mão de obra abundante para trabalhar nas indústrias, mão de obra barata e abundante. A Inglaterra tinha recursos minerais, e mercado consumidor para os seus produtos industrializados. Quem é esse mercado consumidor? As suas colônias, que vão fornecer matéria-prima, algodão dos Estados Unidos, para ser processado na Inglaterra, para fazer roupas de algodão, roupa mais leve para os verões. E as próprias colônias vão consumir as manufaturas, os produtos industrializados produzidos na metrópole, que é a Inglaterra. Devido a todas essas circunstâncias, causas, que levou o pioneirismo na Inglaterra a ser o primeiro país do mundo a se industrializar. Muitos outros países vão se industrializar 100 anos depois da Inglaterra. O Brasil, quase 200 anos depois da Inglaterra, vai se industrializar. A Inglaterra se tornou o país mais rico e poderoso do mundo nesses séculos, no século XVII e no século XIX. Era o país mais rico e poderoso. Hoje é os Estados Unidos, mas nesses séculos era a Inglaterra. Muito bem, ok, galerinha? Entendido até aí? Qualquer dúvida, fico à disposição no privado aí. É só me contactar e eu estou à disposição aí, ok? Obrigado, boa noite, até mais.